Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho de inequação do primeiro grau. Inequação do primeiro grau, é quando nós temos uma função e ela existe uma desigualdade de uma função em relação a outra ou em relação ao número real. Então, o que nós temos aqui? Nós temos, por exemplo, uma função f de x e nós temos uma desigualdade que pode ser maior em relação a uma função g de x, pode ser um maior ou igual em relação a essa função g de x, pode ser um menor em relação a essa função g de x, pode ser também um menor ou igual em relação a essa função g de x, ou nós temos o seguinte, que isso aqui pode ser também relacionado a um número real. Então, nós podemos ter essa função aqui, f de x, com uma desigualdade em relação a um número n, com n pertencente aos reais, pode ser uma função com uma desigualdade do tipo maior ou igual a n, pode ser uma função do tipo desigualdade com menor ou igual a n, ou pode ser uma função com desigualdade do tipo menor que n. Lembrando que, esqueci de colocar, acho que é esse aqui que eu falei, menor ou igual. Mas tudo bem, pode ser nesse formato aqui em relação a uma função e em relação a outra, ou pode ser nesse formato aqui de uma função em relação à desigualdade em relação ao número real. Então, qualquer que seja os casos colocados acima, colocados nesse sentido, nós temos aí casos de uma inequação. Então, por exemplo, nós temos aqui alguma coisa do tipo 2x mais 1 maior que x mais 3. Ou também uma coisa assim, 2x menos 5 menor ou igual a 7. Então, ambos os casos aqui, expostos como exemplo, são casos de exemplos de inequação. Quer dizer, aqui nesse primeiro caso aqui, nós temos uma em relação a essa função primeira, em relação a uma outra função, e aqui nós temos uma função em relação ao número. Em ambas, o procedimento de solucionar a inequação quais são os valores de x que faz esse membro, o primeiro membro aqui, os elementos que estão no primeiro, ser maior que os elementos do segundo. Então a gente busca isso aqui, quais são os elementos do primeiro membro, os elementos de x que faz o primeiro membro ser menor ou igual ao elemento do segundo, que no caso aqui é 7. Então, a busca da solução para a equação é buscar esses elementos aí, esses valores de x. O processo é bem parecido, Então, a gente procura tratar basicamente como a gente trata as equações, Então, vamos isolar o x aí. Vamos fazer as compensações devidas. Então, 2x aqui menos x vai ficar x, e aqui 3 menos 1 vai ficar 2. Então, x maior que 2. Então, quer dizer, se eu pensar num x maior que 2 e substituir nesses dois elementos aqui, no x aqui e no x aqui, para x maior que 2, esse primeiro membro aqui sempre será maior que o segundo, entendeu? Mesma coisa para uma equação nesse molde, 2x, então, menor igual a 7 mais 5. 2x menor que 12,
x menor que 12 dividido por 2, x menor que 6. Quer dizer, no contexto onde x é menor que 6, esse pedaço aqui sempre vai dar um valor menor ou igual a esse pedaço aqui, ó, que é o 7. Então, o que a gente busca na solução da equação é essa. A gente precisa observar uma coisa. Vou colocar um exemplo aqui para a gente fazer essa crítica. Então, o exemplo é esse aí. O que a gente observa? Se a gente for resolver, vamos isolar aqui, né? X menos 2x, aí eu coloquei até igual, né? Maior igual. Maior igual a 4 mais 1. X menos 2x vai ser menos x, maior igual a 5. Então, um cuidado, né? Quer dizer, o que a gente costumava fazer quando a gente trabalhava com equação? A gente fazia assim, né? Vou falar. Multiplica por menos 1 aí. Aí, né? Fica assim, então. Ixi, para a inequação a gente toma cuidado com esse multiplica por menos 1. Isso aqui leva a gente a fazer na equação a gente fala isso, né? Para simplificar. Mas leva a gente a cometer erros, né? E o erro maior que a gente desconsidera os princípios matemáticos, começa a criar estratégias, né, para decorar as coisas. E esse decorar, às vezes, acaba nos levando a esses casos. Então, o que nós temos aqui? Nós vamos ter que operar normal, né? O que seria esse normal? Vou trocar de membro, né? Vou fazendo a compensação. O troca de membro já é uma simplificação do processo matemático, né? Mas eu vou fazer assim, ó, vou trocar de membro, trocou de sinal, trocar de membro, trocou de sinal, já naquela compensação, falo trocar de membro é aquela lei da compensação, compensa de um lado, compensa do outro. Beleza. Então, se menos, e a leitura é, se menos 5 é maior do que x, então eu tenho que escrever que x, então eu tenho que escrever, né, que x é menor e igual a menos 5. Então a gente chega nesse resultado invertendo o sinal. Isso quer dizer, eu posso aplicar regrinha para ficar melhor para mim, não tem problema. Mas eu tenho um porém. Se eu tenho alguma coisa assim, se eu multiplico na equação por menos 1 para trocar sinal, eu tenho que inverter esse sinal aqui, ó. Eu faço normal e inverto esse sinal. Mas eu gosto muito de usar isso aqui e não isso aqui. Eu gosto de usar mais a parte de inversão e tal, porque eu trabalho um pouco sem mágica, né? Mas é isso aí.